saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, Deus abençoe essa segunda-feira, né? Vamos já começar o dia priorizando Deus, falando com Deus, colocando a nossa vida nas mãos de Deus e pedindo a Ele que envie, né? Como nós pregamos na segunda-feira passada sobre Joel, Deus envia o cereal, envia o óleo e o vinho, ou seja, a prosperidade, a alegria, que é o vinho, e o espírito dele. São os elementos que simbolizam a vida plena, a vida próspera, a vida abundante. Deus ele vai enviar na sua vida, pode ter certeza, o trigo, que é a prosperidade, o vinho, que é a alegria, e o óleo, que é o Espírito Santo, te dando capacidade para aprender e para empreender, te dando condições de multiplicar, de florescer, de prosperar, de crescer com Deus. Sua vida vai mudar, sua história vai mudar. Está nada perdido não, Deus é Deus e Ele vai te honrar. Ele vai enxugar as suas lágrimas, essa vergonha vai acabar, essa humilhação vai acabar. Você vai dar a volta por cima, creia nisso. Eu já tenho aqui a minha caneca com água, você deve ter um copo com água aí para simbolizar o poder de Deus, tipificar, servir como ponto de contato. E aí nós vamos consagrar essa água. Ao beber dessa água, doentes são curados, cativos são libertos. A força e o poder de Deus virá sobre a sua vida. A força e o poder de Deus vai chegar em você, vai entrar em você. Creia, creia no poder do Altíssimo. Creia no poder de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Ele? Se possível, feche os olhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, a Tua palavra continua viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. O Senhor é o Deus que faz o justo florescer como a palmeira e crescer como o cedro no Líbano. O Senhor disse que envia o trigo, o vinho e o óleo. O Senhor envia a prosperidade, a alegria e o teu espírito. Então faça isso, meu Pai, tocando em cada uma dessas pessoas com sabedoria para aprender e para empreender, para comprar, para vender, para negociar, para renegociar. Coloca, meu Pai, as tuas mãos sobre essas pessoas, abrindo céus, abrindo caminhos, abrindo portas. Frustra agora os planos do diabo, quebra os grilhões do inferno. Se tem alguém doente, que seja curado agora. Se tem alguém cativo, que essa pessoa seja liberta, que essa pessoa seja livre de toda aflição, de todo mal, de toda perturbação. Em nome do Senhor Jesus, todo mal sai agora. E que a tua luz, meu Pai, resplandeça na vida dessas pessoas. Que o teu poder, meu Pai, agora se materialize.
Que essa semana seja de bênçãos, seja de respostas, bem como esse dia, que essa segunda-feira seja de novidades, seja de portas abertas para o teu povo, para os teus filhos, para os teus servos, para aqueles, meu Deus, que estão agora te suplicando. Oh, meu Pai, que haja proteção, que haja salvação, guarda-nos, livra-nos dos males físicos e espirituais. Que todos os planos do diabo sejam frustrados, que todas as armas de Satanás sejam quebradas. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, apareça na vida dessas pessoas. É o que nós determinamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba da água crendo no poder divino. Que a luz brilhe na sua casa, na sua vida, todos os dias. Que a luz de Deus resplandeça sobre você. Hoje, segunda-feira, 7:30 da noite, nós vamos estar aqui determinando que haja prosperidade na sua vida. Avenida Amazonas, 1744, está a Igreja Hospital da Alma. Aqui, esquina com Araguari, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Você vindo e obedecendo, a sua história vai mudar. A sua vida vai mudar. É vir e obedecer, crendo no sobrenatural, crendo no poder de Deus, na grandeza de Deus. Se você geograficamente mora longe, não dá para vir, aí você faz da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma, participando pelo nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Vamos ficando por aqui. Vou deixar aí uma sugestão de palavra para você ouvir, para te alimentar. Se você puder ficar um pouquinho mais e ouvir, mal não vai fazer não, só vai fazer bem, tá? Deus abençoe, bom dia, boa semana e boa segunda-feira. Podem sentar, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 27. Salmos 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor. É o que está escrito aqui no versículo 4. Salmos 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor. Uma. E a buscarei. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Davi podia fazer muitos pedidos a Deus, muitos. Davi podia escolher, mas ele disse: tem uma coisa que eu peço e eu busco, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Aí ele fala: para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Contemplar primeiro, depois meditar no seu templo. Davi está dizendo o seguinte: a minha vontade era de morar na casa do Senhor. Era de ficar aqui. Não é bom aqui? Quando você está adorando, louvando, não é bom? Davi está dizendo: a minha vontade era essa, é de morar. É de habitar aqui. Essa paz, essa presença, essa espiritualidade, essa energia, será que nós vamos ter isso habitando em nós 24 horas, se estivermos dentro dos planos de Deus? Se a gente se render, se entregar, se a gente morrer para o nosso eu, para o nosso ego, para a nossa vontade, se a gente morrer para o mundo, morrer para o pecado, essa paz, essa alegria, essa vontade vai permanecer na gente. E muito em breve estaremos, por toda a eternidade, morando na casa de Deus. Estaremos, por toda a eternidade, habitando com Deus, morando com Deus. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz
e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Aí ele vai dizer, uma coisa peço ao Senhor. Ele podia falar, uma coisa peço ao Senhor, mata meus inimigos. Uma coisa peço ao Senhor, me livra. Uma coisa peço ao Senhor, me protege. Mas ele diz, mas uma coisa eu peço, que eu possa morar, eu peço e busco, que eu possa morar, habitar na casa do Senhor todos os dias. Davi tem consciência que o morar na casa, ele está dizendo o seguinte, se eu tiver a tua presença todos os dias, se eu tiver o Senhor comigo todos os dias, podem acampar exércitos contra mim que nada vão conseguir fazer. Davi dizia para Deus assim, contigo eu salto muralhas e desbarato exércitos. Contigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque contigo eu venço tudo. Não tem uma música, um refrão que diz, contigo eu sou mais que vencedor. Quer dizer, com Deus, canta esse refrão, com Deus a gente vai vencer. Sem Deus a gente está perdido. Sem Deus nós estamos literalmente fadados ao inferno, ao fracasso. Mas com Deus nós vamos vencer. Mas, ô bispo, eu estou enfrentando guerras, lutas, exércitos estão se levantando, tribulações, dificuldades. Mas ainda assim, se você habitar na presença de Deus, se você estiver com Deus, você vai vencer todas essas aflições, todos esses temores, todas essas ameaças, todas essas dificuldades. Vamos lá. Contigo eu sou. Cante aí também, mais que vencedor. Mais que vencedor, com Cristo eu sou. Mais que vencedor, nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Amém. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 14 em diante, nós vamos verificar o discurso de Pedro. Pedro era aquele sujeito turrão que você já conhece, aquele que volta e meia Jesus estava chamando a atenção dele. Mas agora Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, aí quem fala através dele é Deus, não é mais o Pedro, não é mais a vontade do Pedro, o querer do Pedro, agora é o querer de Deus. Atos 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Porque eles estavam falando em línguas estranhas. Um pouquinho antes disso, aconteceu a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Tinha mais ou menos 17 nações em Jerusalém, 17 países diferentes, idiomas diferentes. E quando o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 que estavam reunidos na casa, os poucos que estavam buscando a Deus, dentre tantas nações que ali estavam, então cada um louvava a Deus, cada um adorava a Deus no seu idioma, e Pedro pregando naquele único idioma, cada um entendia, cada um compreendia o que Pedro também falava.
Um ou outro pensava que aquelas pessoas estavam embriagadas, porque estavam adorando, chorando, falando em línguas estranhas também, no batismo com o Espírito Santo, e outros achavam que eles estavam embriagados, sendo aquela a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, logo cedo, como se fosse à tarde e tivesse uma justificativa boa, né? Mas Pedro está dizendo, sendo essa a 3ª hora do dia, sendo essa 9 da manhã, eu digo que eles não estão embriagados, ou seja, mas estão cheios do Espírito Santo. Mas ocorre, aí Pedro está pregando, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia, com letra maiúscula, né? Dia do Senhor, o dia do juízo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Pedro vai falando, vai pregando, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como mesmo sabeis. Aí fala, deixa eu só analisar, só grifar aqui, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, né, sinais, prodígios e sinais. Milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, pela morte. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixada na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção, podridão. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis.
derramou o Espírito Santo, que você viu agora, você ouviu. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram o quê? Batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quantos? De quase 3.000 pessoas. Aí você vê o Pedro, esse Pedro que está pregando a Bíblia toda, o Pedro que está se referindo a Joel, ao profeta Joel, 700 anos antes, o Pedro que está se referindo a Davi, textos de Davi, é o Pedro que não sabia ler, é o Pedro que a Bíblia chama de iletrado, mas um Pedro que antes de ser cheio do Espírito Santo, era aquele sujeito estúpido, turrão, era aquele sujeito meio bruto, aquele sujeito, sabe, meio sem pensar para falar. Mas agora, esse mesmo Pedro que talvez eu não escolheria, você não escolheria, que Jesus o escolheu, cheio do Espírito Santo, ele passa a ser um Senhor instrumento nas mãos de Deus. Ele passa a dar uma lição de salvação. O mesmo Pedro que um dia negou Jesus, é o mesmo Pedro que Deus usa agora para salvar 3.000 pessoas, para acrescentar 3.000 almas no reino dos céus. Eu queria que você entendesse que o Pedro, que parece que não tinha jeito com a coisa, não tinha jeito, né, para servir a Deus, é um Senhor instrumento nas mãos de Deus. E Deus quer te usar, quer me usar, independente das nossas condições ou da falta dela, porque o que falta Ele vai acrescentar. Ele capacita os escolhidos. Ele não escolhe capacitado, mas Ele capacita os escolhidos. Você vê que Ele não escolheu nenhum capacitado, nenhum assim que tinha um currículo invejável, falar assim, esse aí é o cara, esse aí é bom. Mas Ele capacitou os seus escolhidos. E Deus quer fazer o mesmo. O mesmo. Nós, na segunda-feira, falamos do profeta Joel. Falamos do livro de Joel na segunda-feira, no versículo 28, no capítulo 2, versículo 28, é exatamente o que Pedro, ele está pregando aqui em Atos 2. Ele está se referindo ao livro de Joel 2, versículo 28, e diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E acontecerá depois. Depois do quê? Depois que derramarei o meu espírito. Depois, para saber o que vai acontecer depois, que Ele vai derramar o espírito, vai encher, vai transformar, vai completar, eu tenho que saber o que aconteceu antes. Antes de derramar o espírito aqui em Joel, a presença de Deus, o povo
o povo na época de Joel estava gemendo. O povo na época de Joel estava padecendo. O povo plantava e não conseguia colher. A Bíblia diz que os gafanhotos, era como nuvens de gafanhotos. O que plantava na hora de colher, os gafanhotos vinham e devoravam tudo. E o que um não devorava, o outro devorava. O que um não destruía, o outro destruía. Eles juntavam na hora de colher. É como se colocasse num saquetel furado. Entrava por um lado, saía pelo outro. A Bíblia diz que na época do profeta Joel, até os animais clamavam. Dizem que até o berro dos animais, o mugido dos animais, era como se eles estivessem clamando por chuva, clamando a Deus por socorro, porque não tinham o que comer. Se não tinha para o povo, imagina para os animais. Imagina para os animais. Aí, lá no começo do livro de Joel, no versículo 9, lá no capítulo 1, diz: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados, estão de luto. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Quantas pessoas estão vivendo hoje o que eles estavam vivendo naquela época? Estava tudo cortado, estava tudo seco. Tudo que fazia não funcionava, não ia. Aí Deus, através do profeta Joel, chama o povo para um jejum, versículo 14, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aí Deus falou: sabe o que vocês têm que fazer? Tem que clamar, tem que se consagrar, tem que jejuar, tem que suplicar, não tem jeito. Para resolver essa questão, para resolver esse problema, para resolver essa situação, só tem um jeito. Tem que chamar a atenção de Deus. Tem que buscar. Tem que buscar. E aí eles fizeram, jejuaram, se santificaram, se consagraram, se uniram. Aí sim, no capítulo 2, lá no versículo 12, na versão atualizada está escrito: a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor. No versículo 18, Deus ele responde. Ele diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Compadeceu-se do seu povo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio. Anota aí, vos envio. Quem vai enviar? Deus. Eis que vos envio o cereal, prosperidade. Numa outra versão vai estar escrito o trigo, o vinho, que é o mosto, que é a alegria, e o óleo, que é o Espírito Santo. Deus está dizendo para mim e para você que Ele vai enviar o que está faltando. O que faltava? Trigo, faltava prosperidade. E se falta dinheiro, casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, já dizia a vovó. Casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Casa que falta pão, vão brigar pelo tempo no chuveiro. Vão brigar pela água da torneira. Fui lavar louça outro dia. A Ana Cláudia postou, as pessoas, ao invés de me parabenizar, que eu estava lavando a louça, elas começaram a falar assim: tem que falar para ele fechar a torneira. Está gastando muita água. Lá no prédio, lá a água é do poço, não é da rua não, fica tranquilo. Tem que fechar a torneira, está gastando muita água. Ó. Então, a pessoa começa a brigar pela manteiga, está usando muita manteiga aí, ó. Passou muita manteiga no pão, é só o cheiro. Chega, a casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Essa é a realidade. Então, se não tem trigo, se não tem prosperidade, não tem o quê?
não tem alegria, não tem prazer. Essa é a realidade, não tem prazer. Não é que a pessoa vive em cima disso não, por isso não, mas é. Você dorme preocupado, você acorda preocupado, você quer comprar, não tem dinheiro, quer pagar, não tem dinheiro, você quer dar o melhor para a família, não tem condições. Não é triste? Não é ruim? É ou não é? Então, ele disse, eu vou enviar o trigo, o vinho, a alegria e o óleo, que é o meu espírito. Então, hoje, Deus está indo lá no correio, com o seu endereço, está dizendo, eu preciso enviar nesse endereço aqui, preciso enviar. Eu preciso enviar para o fulano, para o Beltrano, para o Cicrano. Eu preciso enviar o trigo, enviar o vinho e enviar a alegria. Você crê que ele vai despachar para você? Os anjos vão trazer para você? Aí diz, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio, ou seja, a vergonha, a humilhação entre as nações. Deus está dizendo assim, você não mais será envergonhado. Você não mais será humilhado. Porque eu vou enviar. O que você precisa? Eu vou mandar. E vou mandar com fartura. E vou mandar bastante, tá? É o que Deus está mandando dizer para você. Você crê nisso mesmo? Você que está virtualmente, você crê? Escreve pelo menos, eu creio que Deus está enviando o trigo, o vinho e o óleo. Escreva aí, eu creio que Deus está enviando o trigo, o vinho e o óleo. Eu creio, deixa eu colocar, eu creio que Deus está enviando o trigo, vírgula, o vinho e o óleo. Deixa eu fixar a mensagem aí. Você crê? Quando você diz eu creio que Deus está enviando, você está profetizando para si. Amém? Está profetizando para você mesmo. Aí no versículo 23, ele diz assim, ei, alegrai-vos. Ele está dizendo assim, pode se alegrar. Eu já mandei. Aqui, o rastreio. Você não sabe do código de rastreio? Está aí o código de rastreio. Pode se alegrar, porque vai chegar. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida. Por que justa medida? Porque a medida que eu meço, eu sou medido. A medida que eu planto, eu colho. A medida que eu dou, eu recebo. A medida que eu vou semear é a medida que eu vou colher. Ele dá em justa medida. Você crê? Então ele vai dar segundo a sua plantação. Pô, bispo, por que eu não estou colhendo? Porque você não está plantando. Ou então tem que mudar a semente. Vamos mudar a semente, é ou não é? Vamos mudar a semente. Fará descer como outrora a chuva temporã, a que vem antes, e a seródia, a que vem depois. Deus, ele não é limitado. Aquilo que era para acontecer daqui a 10 anos, ele pode fazer acontecer hoje. A chuva temporã, ele antecipa. Mas não estou vendo sinal de chuva. Eu não estou sentindo o vento, porque é assim, né? Começou a ventar forte, o céu começou a encher de nuvens, a gente já diz assim, vai chover. A gente morou 3 anos em Fortaleza, no Ceará. Terra boa, povo maravilhoso, de fé, fervoroso. Mas lá no Ceará, em Fortaleza, tem uma peculiaridade, venta, mas venta muito. Então, quando a gente chegou lá, a nossa impressão era que ia chover todo dia, porque venta demais, mas era só porque é o lugar, é o ambiente. Mas aqui não, começou a ventar, a gente já imagina, vai chover. Mas a Bíblia diz, Eliseu falou quando o povo estava no deserto,
e foram buscar ajuda nele, Eliseu falou assim, ó, faça covas e covas, abre buraco aí, porque vocês não vão sentir o vento, vocês não vão ver a chuva, mas a água vai aparecer. Deus vai encher. O tamanho da cova que você vai abrir, o tamanho do esforço que você vai fazer, é o tamanho do milagre que vai chegar. Você não vai sentir e você não vai ver, mas ele vai chegar. E aqui, Deus está falando a mesma coisa. Eu vou fazer vir, eu vou enviar a chuva temporã. Aqui antecipa, aqui vem antes. E aqui vem depois, a seródia. Mas você não precisa sentir não, você não precisa ver não. Já aconteceu de você estar assim, o dia, o céu está limpinho, o sol brilhando e de repente caiu uma pancada d'água. Parece que rasgou uma nuvem lá no segundo céu e aí despejou uma água que você nem não estava esperando, imaginando. Não aconteceu já com a gente? No interior, a vovó dizia que era, como que é aquele negócio? Sol e chuva, casamento de viúva. Não é? Então, Deus está dizendo para a gente que Ele vai fazer chover, mesmo que você não esteja vendo sinais. Vai chover milagres. A que antecipa aquilo que ia acontecer daqui sim. Eu só ia conseguir terminar de pagar esse chinelo que eu comprei daqui a 10 anos. Deus vai te dar condições de pagar agora. Eu só ia conseguir limpar o nome daqui a 5 anos, quando caducasse. Ainda tem esse negócio de caducar? Não? Eu só vou conseguir limpar o nome daqui a 5 anos. Então, Deus vai falar assim, não, você vai limpar agora, vai resolver isso agora. Vai chover antes que você imagine. E a chuva seródia, aquela que vem depois, é aquilo que já passou. Já passou, já perdi. Perdi a empresa, já perdi o contrato, já perdi o nome. Mas o nosso Deus não se limita a nada disso. Até aquilo que já perdeu, Ele traz de volta. Ele faz com que haja restituição. Ele restitui tudo, tudo, financeiro, sentimental, familiar, espiritual, tudo, até os anos. Deus não fica devendo nada a ninguém. Pode ter certeza disso. Olha só, o que diz aí? Restituir, versículo 24. As eiras se encherão de trigo, prosperidade. E os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Você crê nisso? Deus vai fazer a sua vida financeira encher de prosperidade, ao ponto de você escolher. Eu vou escolher se vou fechar com esse, se com aquele. Você vai escolher. Vai escolher. Vai estar transbordando, vai estar cheio de clientes, de venda, de oportunidades, de portas abertas, de fontes de renda. Você vai estar cheio. Em nome de Jesus, é Ele que vai encher. Vai fazer transbordar de alegria e transbordar do Espírito dEle, da presença dEle. Aí ele diz, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Você crê nisso? Aí sim, chegamos no versículo 28. E acontecerá depois disso. Depois que ele liberta, depois que ele prospera, ele enche de trigo, de alegria, do Espírito. Aí ele diz, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Sobre todas as pessoas que o buscarem, que estiverem dispostos a permanecer com Ele e nele. Ele vai derramar o Espírito dele. Aí, eu peguei essa garrafinha aqui, pedi para pegar essa garrafinha aqui e colocar aqui dentro. Não sei se vai dar para você ver. Depois tem que fazer uma foto, um videozinho para a gente colocar aí. Para ficar mais fácil de mostrar com uma luz. Porque senão... Eu pedi para colocar o trigo, está vendo aí? O trigo.
o suco de uva e o óleo, simbolizando os 3 elementos da prosperidade do Espírito Santo, simbolizando a prosperidade, a alegria e o Espírito Santo. Os 3 elementos. O trigo, o vinho e o óleo. Aí, pode abrir a câmera aí. Aí você vai fazer assim, ó. Você vai sacudir, você vai misturar tudo. Todo dia você vai ungir. Você vai abrir, vai ungir assim, ó. Molhar a ponta do dedo, vai ungir as suas mãos de manhã e vai falar: Deus, o Senhor falou que vai enviar o trigo, o vinho e o óleo. Está aqui na minha mão. Eu preciso desse milagre. Aí você vai ungir a sua loja, sua empresa, seu comércio, seu trabalho, o produto que você vende. Vai ungir o celular. Você trabalha com o celular? Você vai ungir o celular. O computador, você trabalha com o computador? Você vai ungir o computador. Você vai usar a fé. Deus, envia. Envia. Você vai lá abrir a sua empresa, o seu escritório, vai derramar uma gotinha. Você está desempregado, você vai ungir a carteira de trabalho. Você vai ungir a sua cabeça. Você vai usar a sua fé. Até quando, bispo? Até acabar. Eu, se fosse você, nem deixava acabar, porque à medida que fosse diminuindo, eu colocava um pouquinho mais de azeite e eu ia orando, porque nunca pode acabar a prosperidade, a alegria e o Espírito Santo, é ou não é? Você vai fazer um voto com Deus. Você vai falar: meu Deus, eu estou como... Tem gente que está assim. Se você não está, graças a Deus, e tomara que você nunca fique como o povo na época de Joel, colocando tudo no saquetel furado. Mas se você está, você vai dizer: Deus, eu estou como o povo lá daquela época. Eu estou plantando, eu estou trabalhando, eu estou lutando, e não está tendo resultado. As eiras estão secas, os lagares estão secos, não tem fruto, não tem resultado. Eu preciso que o Senhor envie o cereal, o trigo e o vinho, e o óleo, o trigo, o vinho e o óleo. Se você puder, faça um jejum. O povo fez um jejum. Faz um jejum, segundo o seu organismo, segundo a sua disposição. Pode fazer 3 horas por dia, pode fazer dia sim, dia não. Faça. Procure se santificar. Ó Deus, eu vou me santificar, vou me consagrar, vou orar. Vou pegar um horário aqui que eu não estava acostumado a orar, eu vou orar. Mas eu preciso que o Senhor envie o trigo, o vinho e o óleo. E Ele vai enviar. Ele estava ouvindo a sua oração. Ele estava ouvindo o seu pedido, sabia? Ele estava ouvindo o seu gemido. E aí Ele falou: prega isso aí. Faz esse voto aí. Você vai lutar e vai trazer uma oferta de R$100 para cima, simbolizando que Deus vai operar 100% na sua vida. Quando que você vai trazer a oferta de R$100? Quando você tiver. Quando você tiver. Quando você tiver. Se você tiver só daqui a 10 anos, você vai trazer daqui a 10 anos. Mas se Ele vai enviar o trigo, o vinho e o óleo, como que vai ser daqui a 10 anos? É ou não é? Se você já tiver hoje, você vai transferir hoje. Se você não tem, você vai juntar. Vai juntar, ó Deus, eu vou fazer o voto. Quanto antes, quanto mais rápido eu faço, mais rápido eu entendo que eu estou kit com Deus. Que eu estou no crédito. E Deus vai me responder. Deus vai me atender. Então você de Belo Horizonte, você vai pegar aqui. Você pode estar até virtualmente, mas você vai pegar aqui. Mas você que mora geograficamente longe, não dá para vir? Aí você vai mandar. Aí no nosso WhatsApp, você vai fazer o seu voto, vai transferir aí para as contas da igreja, você vai mandar o comprovante, vai mandar aí o seu CEP, a gente vai mandar o valor do SEDEX. Você vai pagar o SEDEX. SEDEX é SEDEX, voto é voto. Entenda isso. Você vai fazer o seu voto com Deus, do que Deus te move, R$100 ou mais. E aí você manda o valor do SEDEX. A gente manda aí para você, ó, o SEDEX é tanto, ó, o PAC demora mais dias, mas é mais barato. Você escolhe. Aí você faz aí o valor do SEDEX, a gente vai mandar para você pelo SEDEX. Mas quem é de Belo Horizonte,
você vem aqui na igreja e pega aqui. Amém? Você que quer fazer o seu voto, cadê os envelopes que era para deixar aqui? Deixa aqui também. Você que quer fazer o seu voto, você que vai fazer, você que crê que Deus vai enviar o cereal, o vinho e o óleo, se você não tem como fazer hoje, você pega aqui no altar, você vai subir aqui, você pega aqui uma garrafinha e você pega aqui um envelope. Aí você já escreve aqui, ó. Já escreve aqui, para você não esquecer. Voto dos R$100, voto do óleo. Só para você não esquecer. E assim que você tiver, você vai trazer. Quem já pode fazer agora, você vai fazer, vai transferir, ou vai colocar aqui no gasofilácio, já o seu voto de R$100 ou mais, e aí você não precisa pegar o envelope, que você já está fazendo. É ou não é? Então, você que vai fazer, pega aqui no altar, já faz o seu voto, pega a sua garrafinha para você se ungir. E você que está virtualmente, você manda o seu CEP aí no nosso WhatsApp, que a gente já manda para você o cálculo, quanto fica aí do SEDEX, tá? Aí você manda aí.